Olá, amigos do canal Bate-Bola Imobiliário. Essa semana iremos tratar do tema condomínio e assembleia virtual. Trouxemos para falar sobre o assunto o Dr. Claudinei Falante, especialista em administração de condomínios, Dr. Rafael, síndico profissional, e a gente vai trocar algumas ideias que são de extremo interesse para a atualidade, a Assembleia Virtual. Dr. Claudinei, por favor, fala um pouco para a gente da atualidade do conceito da Assembleia Virtual, para que possamos tirar dúvidas dos moradores de condomínio, até mesmo de síndicos. Por favor, fale um pouco para a gente sobre esse tema. Bom, primeiro agradecer ao Bate-Bola Imobiliário pelo convite de trazermos um tema de grande relevância dentro da vida do condomínio e dos condôminos. Bom, a pandemia ela trouxe para todos nós uma nova realidade. Então, eu costumo separar, fazer uma linha do tempo entre o pós e o conceito atual agora da pandemia. Então nós tínhamos uma modalidade de assembleia que era presencial, e diante dessa questão da não permissão de você poder se aglomerar, né, do isolamento social que nós estamos vivendo hoje, teve a necessidade de se editar uma lei que trata das relações emergenciais do regime do jurídico de direito privado. Então nós temos a Lei 14.010 de 2020, nos seus artigos 12 e 13, que trata especificamente da modalidade de assembleia virtual. Bom, o que eu elenco no que diz respeito às diferenças entre elas? A forma da assembleia, da sua convocação, da sua realização como assembleia, ela muda muito pouco. Qual é o diferencial que, na minha visão, veio como ponto positivo para isso? A assembleia presencial, na maioria das vezes, é uma assembleia muito pouco atrativa para os condôminos. Por quê? É uma assembleia onde 15 a 20% das pessoas que participam, elas trazem muitos problemas pessoais não elencados na ordem do dia, aquilo que efetivamente vai ser tratado na assembleia. Então, antes da assembleia, tem uma ata para tratar na hora da assembleia. E quando tem a assembleia virtual, presencial, os condôminos fogem da ata. Seria isso? Não é exatamente isso. Assim, sob o aspecto da formalidade, né, toda assembleia ela requer um edital de convocação, né, e nesse edital de convocação você vai elencar algumas coisas importantes: o dia, a hora, o local em que vai ser realizada a assembleia e quais os assuntos da ordem do dia que vai ser tratado. Esses elementos, eles são elementos essenciais para que você tenha uma assembleia válida. Publicidade. O que a gente chama, né, bem lembrado pelo doutor, de publicidade. Você tem que dar publicidade do ato que vai ser praticado. O que ocorre na maioria dos condomínios que principalmente eu administro? Se foge muito do tema. Então, a assembleia presencial ela se torna uma assembleia não muito atrativa. Então as pessoas acabam não indo. Por quê? Porque você não vai tratar do tema especificamente, vai ficar se desvirtuando, é muita conversa paralela, é muita discussão, na maioria das vezes, às vezes dá briga. Então você tem dentro, às vezes, de condomínios, alguns grupos que inflamam a assembleia, isso não a torna atrativa. Então você, às vezes, tem demandas do condomínio que dependem de quóruns específicos e você não consegue atingir esses quóruns. Por que você não consegue atingir esses quóruns? Por causa desses problemas que eu acabei de relatar. É uma assembleia que não se torna atrativa, as pessoas não têm interesse em ir. Vou fazer o que lá? É só briga, é só discussão. E a assembleia virtual, no modo de enxergar o contexto atual, ela trouxe uma objetividade para isso. As pessoas, elas no conforto da sua casa, dentro do tempo estabelecido, porque você tem que ter horário de início e horário de fim, isso você tem que estabelecer, elas participam. Se elas não têm dúvidas, elas vão direto na plataforma e votam. Ou se elas têm dúvidas, você tem uma sala de vídeo dentro dessa reunião que você participa, você tira suas dúvidas. Então ela se torna mais atrativa. E isso coloca aquelas pessoas que não tinham interesse em participar de estar presentes. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. A plataforma,
Existe algumas plataformas previstas aí que devem ser usadas? Sim, nós temos aí empresas de softwares de gestão condominial no mercado que têm desenvolvido plataformas específicas para a realização de assembleia virtual. Por quê? Porque apesar de ser a assembleia virtual, você tem alguns requisitos legais, né, que você tem que seguir. Então você tem que ter, além do edital de convocação que nós já falamos, você vai ter que ter a identificação do condômino que vai participar, você vai ter que ter o requisito essencial do condômino adimplente ou inadimplente, que se você vai liberar o voto ou não. E nessa plataforma você tem a lista de presença eletrônica. O que significa isso? O condômino ele recebe um convite específico para acessar a plataforma, então ele vai criar um login e uma senha dentro dessa plataforma e vai ter acesso a ela. Quando se cria a assembleia, ele recebe essa informação. Uma assembleia foi criada dentro dos critérios do edital de convocação, então espera o dia e a hora para poder ter o acesso específico e poder votar. E nessa lista de presença você vai ter a unidade dele, se ele marcou presença, que hora ele marcou presença, se ele votou e que hora ele votou e por qual meio ele votou, se foi por meio de notebook ou desktop, se foi por meio de acesso à app, porque a plataforma também ele te dá o direito de você acessar ao app pelo celular ou pelo tablet, porque são requisitos essenciais. O que formaliza, o que traz a legalidade da Assembleia? A presença, né? Como nós falamos no início, a publicidade do ato, a convocação, se ele vai participar ou não, se ele recebeu, se ele for participar e se ele marcou a presença, dentro desses critérios. A maior dificuldade encontrada na primeira assembleia a ser feita, qual foi a sua empresa? A maior dificuldade é você trabalhar com a plataforma, né? Porque é tudo muito novo, não só para quem trabalha há muito tempo no ramo, mas também para as empresas que estão desenvolvendo a plataforma, né? Então as pessoas encontram dificuldades, e isso é muito natural, em acessar, em como liberar voto, em como acessar para votar. Então a gente tem tido um pouco dessa dificuldade, mas a gente tem gradativamente atendido essa demanda e conseguido realizar as assembleias. Ontem eu fiz uma assembleia virtual, para citar como exemplo, nós tivemos essas dificuldades pontuais, mas nós conseguimos atender a todos e direcionar como que ele faz para votar. E só para complementar, junto com a plataforma, você tem a assembleia virtual, você tem a videoconferência. Para que serve isso? Ela supre a presença. Então você pode tirar todas as suas dúvidas, fazer todos os seus questionamentos através dessa plataforma. Então, a seu ponto de vista, a assembleia virtual, ela hoje tem pontos melhores, pontos mais positivos do que a presencial? Eu acho que sim. Eu acredito que como eu gosto de dizer, né, o progresso ele nos atropela, né? Ele não pergunta se você quer, se você vai aceitar, e é uma realidade sem volta, né? As grandes corporações já utilizam a videoconferência já há muito tempo, e eu acredito que com o passar do tempo, as novas tecnologias, o desenvolvimento de novas plataformas, ela vai aproximar mais ainda, né, de uma forma virtual os condôminos. Né, na medida que ele vai melhorando as explicações, o acesso àquele que vai apresentar as demandas. Então eu acredito que é um meio sem volta e, na minha concepção, tem atraído mais pessoas a participar. Porque você imagina só, você tem vamos dar um exemplo, uma assembleia que se inicia às 19 e termina às 21h30. Se você não tem nenhuma dúvida dos itens que está sendo tratado naquela assembleia, não tenho dúvida nenhuma, não preciso entrar na videoconferência, para mim está tudo muito claro. Eu chego dentro desse horário, eu vou lá, acesso, voto na tranquilidade da minha casa e pronto. Sim. Então, se torna atrativo, a pessoa não precisa se deslocar da casa dela, às vezes o apartamento é locado. Agora o trânsito, né? Trânsito, então é uma realidade positiva que veio e assim, eu acredito que a tendência é ela se consolidar ainda mais. Óbvio, né? Que eu ainda acredito que há alguns temas, né, de grande relevância que ainda precisa da presencial. Né? Até esquisito, né, do ponto de vista do administrador. Agora, vamos falar um pouco com o síndico. Quais foram as consequências, qual o seu ponto de vista em relação a esse tipo de assembleia? Bom, eu
comungo em certos aspectos muito semelhantes ao Dr. Palante. Acredito que veio a contribuir muito para o desenvolvimento do condomínio, mas em complementação até uma informação que o Dr. Palante colocou, a questão da videoconferência nas assembleias, ela também se torna imprescindível, uma vez que às vezes o sistema, né, como por ser software, questões novas, você não consegue esmiuçar perfeitamente as questões a serem respondidas com relação ao item da pauta. Então, muitas vezes é necessário colher o voto daquelas unidades também por essa videoconferência. Para que não haja nulidade, é muito importante a videoconferência, porque há condôminos que querem voltar de forma distinta daquilo que ficou como opção sobre aquele questionamento do item da pauta. Então, é importante também a videoconferência nesse sentido. Mas, voltando ao aspecto propriamente dito da Assembleia Virtual, para o síndico, a depender do tipo de atuação, né, que o síndico exerce, principalmente para síndicos profissionais, se tornou vantajoso, porque, como foi dito anteriormente, a Assembleia Presencial ela tem muito mais embate, né? As pessoas vão com um calor muito maior para aquele momento de discussão dos itens da pauta, porque as pessoas acreditam que aqueles que discordam do item a ser votado, elas querem porque querem de alguma forma que aquilo não seja aprovado, e aí trazem todos os seus aspectos pessoais, não tendo a visão da coletividade, que é o mais importante em condomínio. As pessoas que moram em condomínio precisam aprender a enxergar a vida condominial de forma coletiva, não só você. O seu direito está adstrito à sua propriedade privada, mas você também tem que olhar o seu direito coletivo que está dentro do condomínio. E a partir disso, com a Assembleia Virtual, as pessoas têm menos paixão, porque ela consegue, com antecipação, fazer toda uma análise daquela discussão que está sendo posta na pauta do edital. Então ela lê com mais calma, então ela tem mais tempo para pensar sobre aquele assunto. Então, quando ela tem uma facilidade, como dito anteriormente, com o aplicativo, acaba meio que sendo um automático o desenvolvimento. E aí só sobra, efetivamente, na Assembleia Virtual, as pessoas que encontram um pouco mais de dificuldade. Então facilita, porque aí aquele profissional que está capacitado e tem as condições de fazer o desenvolvimento desse trabalho, acaba ajudando mais o condômino na própria decisão do seu voto na Assembleia. Então, dentro desse contexto, eu acho que a legislação ela veio a ajudar, né? Mas o viés principal dela, que foi instituída essa lei, é mais para o próprio síndico, porque ela veio a obrigar o síndico a prestar conta. Então, a lei, ela diz que o síndico é obrigado até 31 de outubro do corrente ano a prestar conta, justamente por causa da pandemia. Então, assim, como a gente teve aí a proibição de poder estar em conjunto, em grupo, que é o caso de uma assembleia, onde se reúnem muitas pessoas, então não era mais possível você fazer eleição de síndico e nem prestar contas. E isso impacta na vida condominial, porque o condomínio é quem representa, o síndico é quem representa o condomínio perante terceiro, na vida social. E aí você não ter mais a representatividade pelo vencimento do mandato, impacta em diversas questões para a vida do condomínio, né? E porque o condomínio ele não pode parar, ele tem uma vida própria. Então, você tendo esse impacto, surgiu esse impasse. E agora, como vamos resolver essa questão nesse período onde as pessoas não podem mais se reunir? Então veio a lei mencionada pelo Dr. Palante para poder ter a eleição e a prestação de conta. Então, você síndico profissional, fica aqui o meu recado, que até 31 de outubro do corrente ano, você precisa convocar uma assembleia de prestação de conta ou de eleição de síndico, porque a partir do dia 1º de novembro, caso você não faça, você será destituído do cargo, né, tendo suas contas reprovadas. Então, essa é a informação, a mensagem que eu gostaria de deixar. Então, para entender um pouco mais, essa lei que institui a Assembleia Virtual, ela vem para ficar, ela tem prazo de duração, vai ser depois um critério facultativo da administradora, ou não? A partir, então, é apenas a Assembleia Virtual? A lei ela é temporária. Exato. Né? Ela tem o seu prazo de vencimento no último dia de outubro, né? E
Mas eu acho importante os condomínios se prepararem para essa nova realidade, conforme eu disse. realidade vai ficar. E como é que você se prepara para isso? Qual é a lei que rege dentro do condomínio, né? Vamos colocar isso entre aspas, né? É a convenção. Então é importante começar a pensar numa modificação convencional no que diz respeito a essa possibilidade. Pelo menos trazer mais essa possibilidade. Trazer mais elementos no que diz respeito a isso. Eu só queria fazer um adendo, se me permite. Eu não sei se eu fui bem claro no início, mas é assim, a Assembleia Virtual e a Assembleia Presencial, o seu requisito de convocação, ele segue o mesmo padrão, né? Qual é a diferença básica? Pelo menos é um cuidado que eu tenho, eu acho que todos devem ter. Primeiro que você tem que ter um prazo de antecedência bom, maior, a fim de que as pessoas possam tirar todas as dúvidas. Até por conta só complementando, até buscar o cadastro da plataforma que vai ser utilizada pelo condomínio. Porque muita gente acaba tendo uma vida excluída do condomínio, né? Porque ela vai entender, não, tá tudo bem, tá correndo as coisas, caminhando, então não preciso me preocupar. Mas o voto da Assembleia é imprescindível, pela questão do quórum. Exatamente. Há certas questões a serem decididas em condomínio que exigem o quórum específico para decidir. Então, quanto maior a participação, melhor. Então, assim, foi interessante recentemente, dentro do nosso trabalho, que o aumento da participação foi vertiginoso. Porque, assim, soltou o edital, tem algumas regras específicas que mudam um pouquinho, que o doutor vai explicar há pouco, mas houve uma procura muito grande. As pessoas começaram a falar assim, eu quero participar. Aí ela quer participar. Quando é presencial, acaba não tendo participação. Aquela questão. E aí vai, como é que eu faço? Aí vai atrás da administradora, vai atrás do síndico, aí se apresenta o aplicativo, apresenta a plataforma, ela cadastra. Aí ela começa a tomar conhecimento da vida do condomínio. Porque algumas administradoras, acredito que a maioria hoje em dia, tem uma plataforma que utiliza de gestão. E está tudo lá. Então, convenção, as atas, a própria prestação de contas, tem muitas administradoras que escaneiam e colocam lá, comunicados. Então, ela acaba meio que se inserindo efetivamente no condomínio. E aí isso ajudou muito aí dentro desse contexto. E aí o edital, você tem que tomar um certo cuidado, porque um edital mal elaborado pode acarretar, inclusive, na anulabilidade de uma assembleia. Então você tem que definir todos aqueles critérios que eu já falei: local, dia, hora, no caso da virtual, hora de início e hora de fim. Quais são os itens da pauta, que é outro tema que poderíamos até tratar futuramente, se você quiser, que demanda um certo critério, porque itens mal elaborados desencadeia assembleias ruins. Exato. Então, é um tema também de suma importância. E dentro dos critérios, continuando nesses critérios, você estabelece prazo para entrega de procuração, você estabelece prazo em caso de eleição de síndico. Candidatura, subsíndico, conselho fiscal. Conselho fiscal, você segue a mesma linha de raciocínio. Você vai descrever o endereço da plataforma que vai acessar. Né? Até pouco tempo atrás, nós criávamos uma sala no aplicativo Zoom. Nós estávamos usando. Hoje, a plataforma que eu uso, ela já disponibiliza dentro da própria plataforma dela. Então, você só vai discriminar qual é o endereço que a pessoa vai acessar. Então, se tem dúvidas, para quem vai ligar, quem vai tirar essas dúvidas. Então, é um edital que ele é melhor elaborado e com um prazo maior. Então, se a convenção fala 8 dias, eu aconselho que você faça em 20 dias antes, para que se tenha tempo de todos tomarem conhecimento e tirar todas as dúvidas. Então, você tem esses pormenores que é importante você se atentar. Muito bom. Na verdade, o tempo vai se esgotando, a conversa foi muito boa, foi de uma forma brilhante, agradeço a presença dos novos colegas aí. E a gente pede para que vocês do canal, qualquer dúvida, solicitem para a gente através do link do canal, que nós passaremos as perguntas para que eles possam responder para vocês. Se vocês gostaram, curtam, ativem o sininho aí, se inscrevam no canal Bate-Bola Imobiliário e muito obrigado, Dr. Condinei, muito obrigado, Dr. Rafael. Obrigado, Rogério. Esperamos ter, dentro desse curtíssimo espaço de tempo, né, de uma forma mais simples, ter levado alguma mensagem no que diz respeito à Assembleia Virtual.